Olá! Hoje a gente vai mergulhar no material fascinante que recebemos. É um conjunto de orientações sobre como otimizar um tratamento espiritual. É quase um manual de instruções, sabe? Detalhando não só as práticas, mas toda a filosofia por trás delas. Nossa missão aqui é desvendar esses princípios, essas técnicas, para entender como tudo se conecta. Exato. E olha, o ponto de partida do material é uma premissa fundamental dentro da doutrina espírita, que é a base de tudo que a gente vai conversar. E qual seria? A de que a saúde física está, assim, intrinsecamente ligada ao equilíbrio espiritual. Ah, ok. A ideia central é que o indivíduo não é uma vítima passiva das suas doenças, mas muitas vezes um agente ativo na criação delas. E a gente vai explorar como o tratamento espiritual atua como uma ferramenta complementar. Complementar, isso é importante, né? Fundamental. Nunca como substituta da medicina tradicional. O objetivo é restaurar essa harmonia. Ok, vamos lá então. O documento começa com um conceito que eu achei muito visual, muito forte: o lixo mental. Sim, O que seria isso exatamente? Porque parece algo que todo mundo acumula um pouco, não é? com certeza. É uma metáfora ótima para aqueles pensamentos e sentimentos negativos que a gente cultiva, que a gente guarda. Tipo mágoa, raiva? Exato. Mágoas, irritabilidade crônica, o hábito de julgar, orgulho, egoísmo. E segundo a fonte, esse acúmulo não é inofensivo, sabe? Ele gera um desequilíbrio energético, uma saturação de fluidos ruins, que com o tempo pode se manifestar no corpo. Como doenças? Como doenças, exatamente. Entendi. E a solução para esse lixo não é só fazer um ritual e pronto, acabou. O texto bate muito na tecla de algo mais profundo, a tal da reforma íntima. Quer dizer, não adianta limpar a casa se a gente continua jogando lixo no chão. É por aí? Perfeito, a analogia é essa mesma. A reforma íntima é o trabalho ativo, consciente, contínuo de transformar o nosso padrão de pensamento. O material é muito claro nisso. A mudança de hábitos é a verdadeira chave. Certo. Ele até lista umas ações bem concretas que formam essa base. Ok, e essa lista de ações é longa. Não julgar, perdoar, abandonar vícios. Sinceramente, isso soa como o trabalho de uma vida inteira. E é. Por onde o documento sugere que uma pessoa comece? Qual seria o primeiro passo mais impactante? Essa é a pergunta crucial. A lista é um ideal, um norte. Mas o ponto de partida mais eficaz, seguindo a lógica do material, é a vigilância sobre o julgamento. O julgamento dos outros. Exato. Deixar de julgar os outros é um exercício constante de empatia que começa a desmontar o orgulho. A partir daí, o resto começa a fluir. O texto também destaca muito parar com a autopunição e a condenação alheia. São duas faces da mesma moeda. Entendi. Depois vem exercitar a paciência, o perdão, abandonar vícios, sejam eles grandes ou pequenos. E essa reforma vai até os detalhes do pensamento, né? O texto menciona coisas que talvez muita gente nem veja como problemas. Sim, e são pontos importantes para essa higiene mental que o documento propõe. Por exemplo, evitar pensamentos eróticos e a maledicência. A fofoca. A fofoca destrutiva, sim. O objetivo final é adotar uma conduta ética, sabe, alinhada aos princípios morais de Jesus, com a intenção central de não prejudicar ninguém. É uma transformação de dentro para fora. Com essa base de responsabilidade pessoal bem clara, o material dá um destaque enorme para uma prática chamada Evangelho no Lar. Parece ser a principal ferramenta prática para essa higienização toda. Exatamente. É apresentada como um mecanismo quase técnico de higienização fluídica. Pense nela como uma faxina espiritual. Uma faxina espiritual, gostei disso. Que é feita toda semana no ambiente doméstico. Não é só uma leitura religiosa. É um processo energético com consequências bem definidas. O documento detalha 5 benefícios principais. E aqui a coisa fica bem interessante. Quais são esses benefícios? Como um ritual que parece tão simples feito em casa pode ter um impacto tão grande, tão estruturado? Bom, o primeiro benefício é justamente a higienização do ambiente.
A prática, com sua vibração mais elevada, atrai bons espíritos. Certo. E eles ajudam a dispersar os miasmas, ou seja, essas energias pesadas do lixo mental que a família acumulou. Isso eleva a frequência do lar, tornando-o mais saudável. Então, é literalmente como abrir as janelas de um quarto abafado para o ar fresco entrar, só que no plano espiritual. É uma ótima analogia, e com as janelas abertas vem o segundo benefício: a criação de uma barreira vibratória. Uma barreira? Sim, com a prática sistemática, o texto diz que se forma uma cúpula de luz sobre a casa. Isso funciona como um escudo energético. Um escudo que protege. Exato, que dificulta a aproximação de espíritos perturbadores e preenche possíveis buracos no campo áurico dos moradores. É uma defesa ativa. E o terceiro benefício é a organização do amparo espiritual. Como assim organização? A regularidade. Ter dia e hora marcados funciona como um agendamento com a equipe espiritual. Isso permite que eles organizem a manutenção das defesas da casa. O lar se torna, nas palavras do documento, um posto de socorro. Nossa, poço de socorro. Essa expressão é muito forte. Muda completamente a percepção da nossa casa. Não é só um abrigo físico, mas um ponto de luz, um centro de operações espirituais. Precisamente. E isso nos leva ao quarto benefício, a harmonização das relações. O ambiente energeticamente limpo e protegido suaviza as arestas, facilita o perdão entre os familiares. Dissolve as brigas, as tensões. Exatamente. Dissolve os nós energéticos que poderiam ser usados por influências externas para criar conflitos. E, por fim, o quinto benefício é o fortalecimento da saúde. Que se conecta com a água, né? Isso, que se conecta ao uso da água fluidificada. Para as crianças e jovens, o documento destaca que essa prática constrói uma estrutura psíquica mais forte, tornando-os mais resilientes a vícios e comportamentos autodestrutivos. Então esses 5 pontos não são isolados, eles se constroem. A higienização permite a barreira, que organiza o amparo, e tudo isso harmoniza a família e fortalece a saúde. É um ecossistema. Exatamente. É uma visão sistêmica. Não é um ritual isolado. É usar uma prática regular para transformar o lar num ambiente energeticamente autossustentável e protegido. E você mencionou a água fluidificada. O documento detalha como essa ferramenta, a água, funciona na prática. Tinha um procedimento curioso com 2 copos de água. Sim, é uma técnica bem pragmática. A orientação é usar 2 copos com água ao lado da cama. Um copo deve ficar aberto. Aberto, por quê? E da pessoa durante o sono. Uau! E outro copo? O outro copo deve ficar tampado. A água dele seria fluidificada molecularmente com os lenitivos, ou seja, os remédios espirituais necessários para o tratamento da pessoa. E a lógica no dia seguinte é bem direta, imagino. Super direta. A água do copo aberto, que serviu como filtro, deve ser descartada no ralo. E a do copo tampado, agora medicada, deve ser bebida. O procedimento é sugerido por ciclos de 7, 14 ou 21 dias. E além desse processo noturno, que é mais passivo, o material ensina um protocolo para a própria pessoa fluidificar a água. Isso coloca o poder de volta nas mãos do indivíduo, né? Exato. E é um processo muito estruturado em 3 fases. Combina intenção, visualização e prece. A fase 1 é a de esterilização vibracional. Esterilização. A pessoa visualiza uma luz violeta, que é associada à transmutação, incidindo sobre a água, com a intenção clara de purificá-la. É como dizer que esta água seja purificada de qualquer impureza astral. Uma limpeza prévia faz todo sentido. E a segunda fase? A fase 2 é a de medicinalização. Aqui, a pessoa pede aos seus mentores que depositem na água os princípios ativos de que ela precisa. A visualização de cores ajuda a focar a intenção. Quais cores? Azul para calma e equilíbrio, verde para cura de tecidos físicos ou amarelo para clareza mental e energia. A cor ajuda a sintonizar a receita do remédio. Entendi. Então, primeiro você limpa a água com violeta, depois você pede os ingredientes com as outras cores,
E, por fim, imagino, direciona isso para a pessoa certa. Perfeito. A fase 3 é exatamente isso, a personalização. O objetivo é ajustar a frequência da água para o campo energético específico de quem vai bebê-la. A orientação é fazer uma prece final, algo como que esta água seja abençoada para o meu equilíbrio integral. É como selar o processo. O que eu acho fascinante é como a fonte tenta construir pontes entre essas práticas e conceitos da neurociência e da PNL, a programação neurolinguística. Não fica só no campo da fé. Sim, essa tentativa de diálogo é muito interessante. A prece é vista como uma ferramenta que eleva nosso padrão mental, claro, mas o documento vai além e cita estudos como os de Andrew Newberg, um neurocientista que estudou cérebros de monges e freiras em oração. E essa ativação do córtex pré-frontal que ele observou, o que isso significa na prática, para quem está orando? Significa que a mente sai do modo reativo, da amígdala que dispara ansiedade e medo, e entra num estado de foco, de deliberação. O cérebro desliga o ruído de fundo para se concentrar numa intenção. A neurociência está mapeando o mecanismo físico disso? De certa forma, sim. Além disso, esses estados de serenidade estimulam a produção de neurotransmissores, como serotonina e dopamina, que impactam diretamente nossa sensação de bem-estar. Então a prece teria um efeito bioquímico observável, que acalma o corpo e a mente para que a conexão aconteça. E a gratidão? O texto chama de asepsia espiritual. Exato. A gratidão, segundo o texto, também altera a química cerebral. E vai mais fundo, citando a emissão de biofótons, que é uma luz muito fraca emitida pelas nossas células. Biofótons. Sim, a teoria proposta é que o estado de gratidão impacta positivamente essa comunicação e regeneração celular. Praticar a gratidão é descrito como viver a fé. É sentir por antecipação um benefício, criando a condição vibratória para que ele se manifeste. E como a PNL entra nessa equação da reforma íntima? Parece uma ferramenta bem moderna para um conceito tão antigo. A PNL é apresentada como fazer para o que fazer que a moral cristã propõe. Ela oferece técnicas práticas. Por exemplo, a técnica de ressignificação é diretamente associada ao perdão. Espera um pouco, isso é muito forte. Então o perdão deixa de ser só uma obrigação moral, algo que devemos fazer, e se torna uma técnica de higiene mental, quase como deletar um arquivo corrompido do nosso HD interno. Precisamente. Perdoar nessa ótica não é um ato de bondade para com o outro, mas um ato de inteligência para conosco. É uma técnica para limpar o lixo mental. A PNL oferece um método para encontrar um novo significado para uma memória dolorosa, transformando-a de veneno em aprendizado. E a famosa vigilância mental. Como a PNL ajuda nisso? Ela oferece uma estrutura. A orientação é monitorar ativamente os pensamentos. Ao identificar um padrão negativo, como o de julgar alguém, a pessoa deve conscientemente parar e substituí-lo por uma afirmação baseada na compaixão. É um exercício ativo mesmo. Muito. O texto sugere até tentar entender a intenção positiva por trás do comportamento negativo do outro. Talvez a pessoa esteja agindo por medo, por carência. Entender isso permite oferecer compaixão em vez de julgamento. A fonte também fala sobre linguagem de poder. Pelo nome, parece algo de autoajuda, mas pelo que estamos conversando, deve ter uma base mais profunda. Tem, sim. Se a gente conectar isso ao quadro maior, a ideia é que o pensamento e a vontade são os motores que direcionam os fluidos. Portanto, a forma como a gente se comunica com a gente mesmo e com o universo importa imensamente. Então, quando o documento fala em linguagem de poder, não é só um jargão. Ele está descrevendo a física dos fluidos espirituais. É a ideia de que nossas palavras e pensamentos são comandos que moldam a energia. É isso? É exatamente essa proposta. O texto dá um exemplo claro. Em vez de dizer eu não sou incapaz, que ainda foca na palavra incapaz, a sugestão é afirmar eu sou capaz e posso aprender.
A mente é treinada para buscar soluções. Focar no positivo. A frase que encerra essa sessão resume tudo. Não existe fracasso, existe aprendizado. Isso, por si só, já é uma ressignificação completa da experiência humana. Então, o que tudo isso significa? Juntando todas essas peças, fica muito claro que, segundo estas orientações, a eficácia do tratamento espiritual não é um evento passivo. Não é algo que simplesmente se recebe. Exatamente. A responsabilidade pessoal é o fio condutor de todo o documento. O tratamento é uma parceria. E o texto finaliza com alguns lembretes éticos cruciais. Quais são? Primeiro, beber a água fluidificada em momentos de calma para facilitar a absorção da energia. Segundo, e este é o mais importante, lembrar sempre que este é um tratamento complementar. Nunca abandonar a medicina convencional. Nunca, em hipótese alguma, uma cuida do corpo físico, a outra da estrutura espiritual. Elas devem trabalhar juntas. Um ponto fundamental para não haver equívocos. E o último lembrete. A gratuidade. Praticar o princípio de dar de graça o que de graça recebestes. Isso se aplica a quem ajuda e a quem é ajudado. Manter a pureza de intenção é o que garante a assistência espiritual possa fluir sem interferências. O que nos leva a um pensamento final para reflexão. Se todo material sugere que o pensamento direcionado, a intenção focada, pode medicinalizar a água, limpar o ambiente e construir cúpulas de luz, qual seria o impacto de aplicarmos essa mesma vigilância e essa mesma intenção positiva e construtiva a cada conversa que a gente tem, a cada projeto que a gente inicia no nosso dia a dia?